E nessa aula de hoje, o interesse nosso aqui é referente à continuidade do tópico NPSH disponível versus NPSH requerido. Então, em aula anterior, eu apresentei o conceito de NPSH disponível e o conceito de NPSH requerido. Vou reforçar rapidamente o conteúdo. Então, se eu tenho, por exemplo, um tanque, eu posso ter uma bomba que está com um nível de líquido acima dessa bomba, que indica que ela é uma bomba afogada, porque a gravidade está atuando de maneira a naturalmente preencher todo o interior das tubulações e da minha bomba, inclusive, para levar esse fluido fazendo o caminho que for até o ponto de destino. O conceito de NPSH disponível, ele está diretamente relacionado à quantidade de energia líquida disponível no bocal de sucção, imediatamente anterior ao bocal de sucção. Não é? Então tem a ver com a energia líquida que eu tenho aqui no bocal de sucção. Já o NPSH requerido é uma informação que participa da curva da bomba. Então eu tenho lá as curvas da bomba. A curva da bomba é um pouco complexa mesmo, a análise dela. Em outra aula posterior nós vamos ver como fazer a análise da curva da bomba. E de acordo com a vazão de operação dessa bomba e a altura manométrica dela, nós vamos encontrar então um ponto, que é o ponto de operação. E nesse ponto de operação eu vou ter linhas relacionadas aqui ao NPSH requerido. Então, por exemplo, pode ser 5 pés, 7 pés, 7FT, 5FT, expressando em unidade de comprimento o NPSH requerido. Portanto, o NPSH requerido é uma informação que pertence à bomba. Ela não tem relação com o sistema onde ela está sendo inserida. Então, aquela bomba, ela tem um NPSH requerido, ou seja, o fluido paga um preço energético para, uma vez no bocal de sucção, entrar para dentro, atravessar as partes internas da bomba, desde o bocal de sucção até atingir a pá onde ele será acelerado esse fluido e receberá energia. Então, antes que a bomba seja uma fonte de energia para o fluido, ela é também um obstáculo a ser vencido até que ele atinja a condição de aceleração no interior dessa bomba. Nesse sentido, o NPSH requerido é uma informação que pertence à bomba, depende do modelo. Essa informação, então, ela vem lá do manual da bomba, no chamado catálogo. Então, lá no catálogo da bomba, você vai encontrar a curva da bomba que relaciona a série de informações referentes a essa bomba, entre elas o NPSH requerido. Portanto, nós temos que ter em mente que o NPSH requerido é uma informação que pertence à bomba. Ela não depende do sistema. O NPSH disponível é uma informação que depende do sistema e da localização da bomba dentro desse sistema. Por que depende da localização? Porque a equaçãozinha que a gente aplica, imaginando aqui ponto 1 e aqui ponto 2, seria, por exemplo, aqui Bernoulli, não é? Essa seria a energia que eu tenho no ponto 1. Esse fluido não é um fluido invíscido, é um fluido que possui viscosidade, que possui resistência ao escoamento, que vai perder energia ao longo do trajeto. Então, quando ele chega lá no ponto 2, a energia que eu tenho é menor que a energia que eu tinha no ponto 1. Então, na verdade, a energia no ponto 1 é igual a energia no ponto 2, mais o que se perde no caminho. Ok? Diante disso, nós podemos então concluir o seguinte: qual que é a energia líquida que eu tenho no ponto 2? Basta eu isolar o termo 2 aqui. Isolar o termo 2 nada mais é do que a energia que eu vou ter naquele ponto. É essa aqui, ó. Ou seja, a energia que eu tinha no ponto 1 menos o que eu perdi no caminho. Isso é muito óbvio, certo? Como Z1 uma cota positiva que favorece o escoamento, essa energia que é somada ao sistema. Se a bomba fosse não afogada, eu ia subtrair essa distância até a bomba. Ok? Então isso aqui é a energia que eu chego no bocal de sucção. Mas não basta eu ter essa pressão total, essa energia total no bocal de sucção. O que eu preciso ter? Eu preciso garantir que essa energia seja maior do que o NPSH requerido. Ou melhor dizendo,
eu tenho que garantir que essa pressão total que eu tenho aqui, expressa unidade de comprimento, subtraída do NPSH requerido, ou seja, é como se eu estivesse somando isso aqui a essa perda de carga que eu tenho no caminho. Porque eu tenho toda uma energia no ponto 1, menos a que eu perdi no caminho, mais a que eu vou perder para entrar dentro do sistema, que é o NPSH requerido. Tudo isso tem que ser maior que o NPSH, pressão de vapor por unidade de comprimento. Aqui, dividir por peso específico para dar em unidade de comprimento. Então perceba que o NPSH requerido ainda não está definido. Vou definir ele assim, ó, P1 sobre gama mais V1 quadrado sobre 2G mais Z1 menos HT. Isso aqui, subtraído da pressão de vapor, tem que ser maior do que o NPSH requerido. O que significa exatamente isso? Significa que isso aqui é o meu NPSH disponível. Para ficar mais fácil ainda de entender isso, veja bem. A energia que eu tenho lá no ponto 1, nesse fluido, esse fluido vai caminhando, a energia vai diminuindo, até atingir o bocal de sucção da minha bomba. Por que a energia vai diminuindo? Por conta de força de atrito e tudo mais, né? Parede, perda de energia e tal. Então você tem uma perda de energia ao longo do caminho. Então a pressão total que eu tenho aqui nesse fluido, que seria dado por essa expressão, que eu tinha lá no ponto 1, menos a que eu perdi no caminho. Ou a energia que eu tinha no ponto 1, menos a energia que eu perdi no caminho. Para entrar dentro da bomba, eu atravessando as partes internas até atingir a voluta, eu pago um preço. Esse preço é o NPSH requerido. Então a energia que eu perdi até aqui não foi só essa que eu vou perder para atingir a par, vou perder mais essa aqui. Então essa energia aqui que eu perdi, né, menos mais essa energia que eu perdi aqui, ou seja, a energia que eu tenho no ponto 1 subtraída que eu perdi no caminho até aqui, subtraída também da energia que eu perco para entrar dentro da bomba. Certo? Então aí sim eu vou ter a energia líquida já uma vez dentro da bomba. Se eu pensar em termos de pressão, eu posso falar o seguinte, olha, a pressão total que eu tinha, que seria a pressão termodinâmica, a pressão dinâmica de cota, subtraída da pressão que eu perdi, né? Essa pressão total foi diminuída por conta de energia perdida ao longo do caminho, menos o decréscimo que eu vou ter, né, aqui por conta do NPSH requerido, eu vou ter uma pressão líquida final. Expressa em unidade de comprimento aqui, que é o nosso NPSH disponível. Esse NPSH disponível, subtraído então, olha aqui, ó, do NPSH requerido, ele tem que ser maior do que a pressão de vapor. Se não for maior que a pressão de vapor, o fluido vai evaporar. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, o fluido tem a pressão total aqui em cima, que é dado por todo mundo, tem um índice 1. Essa pressão vai caindo, até chegar no bocal de sucção. Chegou no bocal de sucção, ela entra para dentro da bomba, perde mais pressão ainda. E quanto que ela perde pressão? Um valor equivalente ao NPSH requerido. Qual é a pressão líquida, então, de verdade que eu tenho uma vez que ela atingiu as partes do rotor? É essa aqui, ó. Essa subtração aqui. Esse valor, que é a pressão total líquida que eu tenho, ela não pode ser menor do que a pressão de vapor. Ela tem que ser maior que a pressão de vapor. Certo? Então, se eu isolar aqui uma expressão NPSH requerido lá à direita, eu vou chegar à conclusão, então, que isso aqui tudo passa a ser o que a gente chama de NPSH disponível. E o disponível tem que ser maior do que o NPSH requerido. Então, esse é o conceito aí de NPSH requerido e NPSH disponível. E aí nós temos uma outra coisa importante. A gente tem aqui a curva de NPSH. Não é a curva da bomba. Cuidado, não confunda. Tem a curva, então, do NPSH aqui. Tem uma curva que é essa e tem a outra curva que é essa. Uma delas se refere ao NPSH requerido e a outra se refere ao NPSH disponível. Lembre que o disponível tem a ver com a energia partindo do ponto 1 até chegar no bocal de sucção da bomba, que é energia 2. O ponto 2. Certo? Então, o disponível, obviamente, que a energia está aqui, é o máximo de energia que eu tenho. À medida que eu desço, a minha energia vai diminuindo. Portanto, é óbvio que esse aqui é o meu NPSH disponível. Quando eu chego no bocal de sucção da minha bomba,
exatamente na entrada do bocal de sucção da minha bomba, eu pago um preço para entrar dentro da bomba. E esse preço chama-se NPSH requerido. O NPSH requerido é uma informação que vem do catálogo do fabricante, pertence à bomba, não depende do sistema, mas depende da condição de operação da bomba. Vamos lembrar, um joelho 90 graus, por exemplo, vamos supor que ele tem uma relação L sobre D igual a 90, lembra disso? Desculpe, L sobre D igual a 30, por exemplo. O que significa isso? Que eu vou pegar o diâmetro da minha tubulação, multiplicar por esse valor aqui, eu tenho uma perda de carga num joelho equivalente a um comprimento X aqui, calculado por essa expressão. Eu não tenho uma equação relação L sobre D para uma bomba, mas eu tenho uma curva da bomba, que me diz que, para diferentes valores de Reynolds, qual é o valor que eu tenho de energia necessária para atravessar as partes internas da bomba. Ou seja, o NPSH requerido é uma função do Reynolds, assim como aqui também seria função do Reynolds. Lembra do comprimento equivalente? Você aplica essa equaçãozinha FLV quadrado sobre 2DG. Então, quanto maior o comprimento, maior a perda de energia, mas quanto maior a velocidade também, e consequentemente o Reynolds, também isso vai interferir no valor de F e vai interferir também aqui no V e vai interferir no valor líquido de HT perdido no caminho. Nós sabemos que quanto maior o Reynolds, maior a dissipação de energia, maior a perda de energia. Então, para o NPSH requerido, isso é uma verdade também, porque é a bomba sendo enxergada como um acidente que justifica o tal do NPSH requerido, né? É o custo energético para o fluido entrar dentro da bomba. Então, ele é visto como um acidente. E sendo um acidente, quanto maior a vazão, que maior também é o Reynolds, né? O NPSH requerido aumenta. Então, para maiores valores de Reynolds, o NPSH requerido é maior. Para maiores valores de Reynolds, o fluido perde mais energia no caminho e a energia líquida que ele chega aqui também diminui. Ok? Então, existe um ponto em que o NPSH requerido é igual ao NPSH disponível. Qualquer condição operacional dessa bomba à direita desse ponto, a bomba vai cavitar. Qualquer ponto à esquerda, você vai evitar a cavitação. Você não pode operar a sua bomba no ponto limite, porque o projeto em si ele tem algumas limitações, é óbvio. E você tem flutuações nas condições operacionais do dia a dia da sua empresa também, na operação, na utilização dessa bomba. Então essa bomba ela deve ser projetada numa condição de segurança que esteja à esquerda, onde o NPSH disponível seja bem maior do que o NPSH requerido, de maneira que ele consiga absorver as flutuações, o envelhecimento da tubulação, o envelhecimento da bomba, as flutuações de demanda de processo, de tal sorte que você garanta que a bomba não vá cavitar. Porque se você opera numa condição limite, qualquer flutuação ou própria utilização e envelhecimento da bomba e da tubulação vai contribuir para a cavitação. Ok? Então, o conceito de NPSH requerido e disponível é muito importante nessa análise. Lembrando sempre que a posição da bomba, se eu altero a posição da bomba, eu altero o valor do NPSH disponível. Mas eu não altero o NPSH requerido se eu não estiver também alterando a vazão de operação dessa bomba. Porque depende só da bomba e não do sistema e da condição que se opera a bomba. Então, se eu trabalho com uma mesma vazão na bomba em diferentes posições aqui, o meu requerido será o mesmo, mas o meu disponível não. Então, a depender da localização da minha bomba, eu posso ter requerido maior ou menor. Por isso que muitos probleminhas, inclusive prova da Petrobras e tudo, faz alguns questionamentos em relação a isso, né? O que você pode fazer para aumentar o disponível, né? E evitar uma cavitação. Quando você aumenta o diâmetro da tubulação, você aumenta o custo, né, de operação, de montagem, né, da sua estrutura, né, do seu processo. Mas diminui o problema da perda de energia no trajeto e favorece o NPSH disponível. Então tem uma série de coisas que você pode fazer, né, aproximar a bomba do local de captação, né, de sucção, aumentar o nível entre a bomba e o ponto de sucção,
Tudo isso vai favorecer a energia líquida que você vai ter na entrada da bomba, fazendo com que você tenha um NPSH disponível maior, ok?